Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo que tá muito gostoso, porque é um vídeo de cozinha comigo, né? E a gente vai fazer esse bolo de cenoura sem glúten e sem leite, que é maravilhoso, eu adoro esse bolo de verdade. E foi o bolo que eu fiz no meu primeiro vídeo aqui no canal, hein? Então agora, 1000 inscritos depois, tô fazendo de novo, né? Uma forma de comemorar aí também. E vamos ter cuca também nesse vídeo, porque eu adoro cuca, né? E a gente vai fazer a cuca tudo direitinho com a farofa. E também vamos fazer uma receitinha de biscoito com farinha de milho e o polvilho, né? Aquele biscoitinho bem caseirinho aí também. Tudo isso no vídeo de hoje. Esses são os ingredientes que a gente precisa para fazer o nosso bolo de cenoura, que é muito fácil e super rapidinho de fazer, tá? Dessa vez eu tô fazendo só metade da receita, porque a receita inteira dá um bolão muito grande, né? Aqui em casa é só para 2 por enquanto. Começo ali com a cenoura, eu tô colocando 150 gramas de cenoura ralada. E lembra da dica do bolo de cenoura, tá? Para não ficar pesado, para não ficar solado e tudo mais, pesa a cenoura, não vai por quantidade de cenoura, tem que ser pesada, tá? Então, 150 gramas para fazer metade da receita, e se fosse a receita inteira, seriam 300 gramas. 2 ovos, que a gente já colocou ali para fazer o nosso bolo, e vamos bater com um pouquinho de água. A receita não pede água, mas eu coloco só um pouquinho para ajudar a bater, senão fica muito difícil de misturar seco assim a cenoura com o ovo. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, fique à vontade para olhar os vídeos que a gente já tem aqui no canal. É um canal de dona de casa, então eu compartilho receita, limpeza, organização, rotina, coisas de bebê e de grávida também, porque eu tô vivendo isso no momento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo para se inscrever no canal, tá? E a gente vai acrescentar aqui na nossa mistura batida meia xícara de óleo de coco, ou o óleo que você quiser, né, de soja, usar o que você quiser, tá? Se não quiser o de coco. Só que ali, vocês viram, né, eu coloquei menos do que toda essa coisinha de medida de meia xícara, tá? Porque eu acho que o óleo de coco, ele dá muito resultado. Fica parecendo que colocou mais óleo do que deveria, então eu sempre coloco um pouco menos. Da mesma forma, o açúcar, a receita pede 1 xícara de açúcar, né? Eu coloquei ali 3/4, que eu diminuo sempre um pouquinho da quantidade de açúcar, para não ter tanto açúcar assim nas receitas que eu faço aqui em casa, né? E depois de misturar todos esses líquidos aí, que já foi tudo, eu acho, a gente vai acrescentar a farinha sem glúten com um pouquinho de amido de milho, que eu sempre coloco junto quando eu faço sem glúten, para trazer fofura e leveza que a falta do glúten faz, né? Então, 1 xícara de farinha, e aí, antes de completar 1 xícara, eu coloco para completar com o amido de milho, para dar 1 xícara, né? Tipo, coloco mais ou menos 1/4, assim, de amido de milho e o resto da xícara todo de farinha mesmo. E por último, a gente só coloca o fermento em pó, meia colher de sopa de fermento, né? E mistura o nosso bolo de cenoura. Bolinho já assado. Eu não falei por quanto tempo, gente, porque tem que ficar de olho, principalmente por ser metade da receita e também porque cada forno se comporta de uma maneira diferente, tá? Então, quando ele tiver todo retinho, o meio não tiver fundo nem mole, tá pronto. E de cobertura, quem acompanha o canal já sabe que eu não gosto de usar cobertura de brigadeiro, eu prefiro usar cobertura de ganache, e ganache não tem segredo, né? Vai derretendo aos poucos o chocolate com creme de leite e mistura muito bem e tá pronto. É só passar em cima do nosso bolo. Eu uso também o chocolate meio amargo, né?
para não ficar tão doce assim, e também porque o nosso paladar já está acostumado com chocolate um pouquinho mais amargo, mas você usa o que você quiser, inclusive se quiser fazer com brigadeiro, né? E aí tá o resultado do nosso bolo de cenoura, super fofinho, não fica pesado. A cor desse bolo eu acho maravilhosa. Infelizmente na câmera a cor não sai tão alaranjada igual é na vida real, né? Mas fica com a cor muito linda, um cheiro muito bom, é muito gostoso e eu prefiro o bolo de cenoura sem glúten do que o bolo de cenoura com a farinha normal, porque fica mais leve, muito mais levinho, sabe? Novo dia por aqui e já tô colocando ali meu avental, né? Mamãe e Isabel prontas para cozinhar 2 receitas ao mesmo tempo, mais ou menos esse dia, porque eu tava a fim de fazer tudo nesse dia, né? Para ficar pronto pro fim de semana. Então vamos lá, biscoitinho, vamos começar com a farinha de milho. Tem 2 xícaras de farinha de milho aí. A primeira coisa que a gente faz é deixar a farinha hidratando, porque aí, enquanto a gente vai fazendo o restante dos processos, né, ela fica ali quietinha, hidratando, né, e a gente não perde tempo. A receita pede 2 xícaras de água também para poder hidratar, só que cuidado com a água, tá? Porque vai depender muito da farinha que você comprar. Eu mesma não precisei usar todas as 2 xícaras de água, senão fica mole demais. Vai colocando aos poucos. Uma xícara de leite, eu tô usando leite desnatado, mas você pode usar o leite integral. E meia xícara de óleo, tô usando ali meia xícara de óleo de coco. E a gente vai colocar para ferver, né? Que a gente vai usar para escaldar o nosso polvilho já já. São 4 xícaras de polvilho azedo. Meu polvilho azedo acabou no meio do caminho. E daí eu completei o restante que faltava das xícaras com polvilho doce. E deu certo a receita, tá? Mas se você quiser fazer certo, do jeito que manda a receita, é tudo polvilho azedo, as 4 xícaras. E 1 colher de sopa de sal. Daí é só a gente jogar o nosso leite com óleo para escaldar, né? Bem fervendo assim para poder escaldar o polvilho e misturar. E a gente vai deixar isso quieto aí para esfriar, né? Então, enquanto a farinha de milho hidrata e o polvilho esfria, a gente vai começar outra receita para aproveitar esse tempo. Vamos fazer a nossa cuca e a primeira coisa são 120 ml de leite, 2 colheres de sopa de açúcar, na verdade 2,5, mas eu coloco 2 para ter um pouquinho menos de açúcar, e 5 gramas de fermento biológico, tá? Aí eu tô colocando ali meia colher de sopa bem cheia de fermento. Um ovo. Uma colher de manteiga. Eu tô usando ali a manteiga que já tem sal, então eu não vou colocar a pitada de sal que a receita pede, tá? E essência de baunilha a gosto, só pra dar aquele cheirinho e aquele gostinho bom na nossa massa, né? Por último, a gente acrescenta 225 gramas de farinha normal de trigo mesmo, só que vai colocando aos poucos também, né, para ver se a sua massa vai pedir toda a farinha. Daí a gente despeja essa massa numa forma untada e a massa fica assim bem grudenta, bem molenga mesmo. E para facilitar que a gente consiga arrumar essa massa na forma, pega um potinho com água ou vai molhando a mão na torneira, assim, na água da torneira, que com as mãos molhadas a gente consegue espalhar essa massa, né, sem ficar grudando tudo na nossa mão.
Aí a gente vai deixar descansar por meia hora ou até você ver que ela deu uma crescida boa, né? E enquanto estiver crescendo, a gente já vai deixar preparado ali a farofa de fazer a nossa cuca, né? Deixa a massa bem tampadinha para não ressecar, porque resseca muito fácil, né? Vamos fazer a farofa e deixar a farofa na geladeira esperando. 1/4 de xícara de farinha e 1/4 de xícara de açúcar refinado dessa vez, que para farofa tem que ser refinado, 1 colher de manteiga. E é só isso, aí a gente mistura com as pontas dos dedos. É interessante a manteiga tá bem geladinha para fazer a farofa, né? E daí a gente deixa na geladeira, não só para esperar enquanto a massa cresce, mas também porque aí a farofa vai ter mais pedacinhos. Nosso polvilho escaldado já deu uma esfriada, e agora é só juntar a nossa farinha de milho hidratada nessa massa e misturar. Uma colher de manteiga e misturar de novo, né, para essa massa aí ficar mais homogênea. Eu nunca consigo chegar no ponto que eu vejo as outras pessoas fazendo, que a massa descola da forma e fica grudada na mão, né? Comigo não acontece isso, mas no final o biscoito dá certo. É assim que a massa ficou, e ali eu tenho um pouquinho de óleo de coco para untar minhas mãos, né? Porque senão não tem como pegar, que fica muito grudento. E enrolar biscoito aí, pode tirar a tarde inteira, o dia inteiro, para ficar enrolando o biscoito, tá? Eu enrolei e fui colocando para congelar na forma, para depois eu colocar no saquinho, né? E depois eu assei uma forma para poder mostrar para vocês. Mas eu fui enrolando e colocando as formas no freezer para poder os biscoitos já irem congelando, né? Para eu ter prontinho para quando eu quiser no freezer. Você enrola os biscoitos no formato que quiser e na grossura que quiser, tá? Ele cresce bastante no forno, mas você que escolhe se quer um biscoito mais gordinho, mais fininho ou em formato diferente. Enquanto isso, a nossa cuca já cresceu, então agora a gente vai colocar o recheio. A geleia que eu ia usar estragou, porque eu tinha misturado com uma calda de morango e aí deu ruim na minha geleia. Mas enfim, vamos colocar creme de chocolate e eu vou usar as frutas mesmo, morango e mirtilo congelado que eu tinha no lugar da geleia de frutas vermelhas. Só colocar a nossa farofa por cima e levar para assar 180 graus por mais ou menos 25 minutos, mas fica de olho aí porque vai depender do seu forno, né? E esse é o resultado maravilhoso da nossa cuca com essa farofa maravilhosa, amanteigada, né? Enfim, são meus sabores favoritos, tá? Chocolate e geleia de frutas vermelhas ou as frutas vermelhas. Fiz uma pausa aqui, né? Porque eu não sou boba nem nada. Vou tomar meu cafezinho da tarde. Olha só como fica a cuca por dentro, gente. Eu gosto dessa cuca que tem a massa meio que de pão, sabe? Aquela cuca que é com massa de bolo, eu não gosto muito, não. Então, vou comer aqui uma cuquinha. Tem muito no prato? Tem muito no prato. Mas, leave me alone. Tô grávida, gente. Com um chazinho, né? Tá aqui o chazinho. Adoro uma coquinha com chazinho. Acho que super combina, né? Meu marido com certeza prefere com café. Tudo pra ele é melhor com café. Mas um chazinho e uma coquinha é maravilhoso. Aqui tá o resultado dos nossos biscoitos. Dá muito biscoito, gente. Isso que é bom, né? Uma receita que rende.
Eu já tinha feito só metade da receita antes, por medo de dar muito biscoito, só que a gente comeu super rápido. Eu falei, então vou fazer a receita inteira, né? E ali tá só um saquinho pra eu mostrar pra vocês que pode ser congelado, né? Mas eu tinha outros saquinhos também cheios de biscoito. E foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de cozinhar comigo mais uma vez, né? E que vocês, sei lá, façam essas receitas se vocês quiserem fazer na casa de vocês. É tudo muito gostoso. Quando a gente faz em casa não tem melhor, né? E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!